Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser gravada, tá? Mas semana que vem estarei aqui com vocês online. Não faltem semana que vem, porque nós vamos chegar na conclusão da matéria da nossa prova, tá? Hoje nós vamos trabalhar com 2 capítulos bem tranquilos. Não tem nada de difícil, gente. É teoriazinha. Nós vamos falar aqui sobre a química verde ou química ambiental. Gente, essa química verde é o nome, né, que estão falando. Por favor, página 207, galerinha. Química verde ou química ambiental. Vocês pensam em que quando fala essa palavrinha? Sustentabilidade, tá? Então, com o início, né, da revolução industrial, utilizou-se muitos compostos químicos que são tóxicos à saúde e ao meio ambiente. Com o passar dos anos, foi vendo que o ambiente só foi o quê? Piorando, né? Uma degradação devido às ações humanas enorme. Aí surgiu-se o princípio da química verde. O que seria isso? Tem a finalidade de reduzir a poluição do meio ambiente, tá? Só para contar um pouquinho para vocês, eu fiz o meu mestrado, ok? Utilizando os princípios da química verde, gente, em que reduz o máximo a poluição. Sabe o que eu mais utilizei nos meus experimentos? Água, ok? E nós podíamos jogar as soluções, né, os testes na pia. Por quê, Tereza? Porque as soluções que eu utilizava não eram compostos tóxicos, tá? Não eram substâncias prejudiciais ao meio ambiente. Era mais água. A água a gente pode jogar na pia. Agora, compostos químicos, né, que são prejudiciais ao ambiente, tem que ter um descarte específico. Depois vocês deem uma lidinha, tá, gente? Eu vou mais explicar. Existem 12 princípios básicos da química verde. Olha como é interessante. Preservação de acidentes, evitar formação de resíduos, economia atômica, síntese segura, tá? Porque também evita, né, acidentes, produtos seguros e eficientes, solventes e auxiliares de reação, otimização do uso da energia, uso de fontes renováveis, evitar derivatizações desnecessárias, catálise, produtos degradáveis, e análise em tempo real. Esses são os 12 princípios básicos da química verde. Na nossa página 208, tem aqui informando sobre cada um desses princípios. Vocês vão ler e compreender, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar, ok? Vamos falar um pouco agora sobre a eficiência de uma reação ou eficiência atômica, né? Que é um dos princípios aí. Em qualquer processo químico, é fundamental estimar a eficiência de uma reação química. Gente, o rendimento de uma reação, pensa, vamos falar algo bem básico. Você vai preparar um bolo. Você coloca lá 1 kg de farinha. Toda a farinha, 100% da farinha vai virar bolo? Não, isso não ocorre, tá? É raríssimo, né? Alguma coisa da farinha vai ser perdida. Então, quando a gente fala da química verde, nas indústrias, normalmente, as reações químicas, elas têm um rendimento baixíssimo, tá? Menor que 100%. Sempre vai ter uma perda, né, durante a reação. Um dos objetivos da química verde é obter um rendimento de 100%. Tá? Aqui nós temos um exemplo em que o benzeno, né, reagindo com hidróxido de sódio e ácido sulfúrico, formam um fenol
com um rendimento de 100%. Por quê? Porque está utilizando compostos, né, baseados, né, na química verde, ok? Mas não ocorrem, né, com toda a extensão por diversos motivos, ok? Essas reações aqui, olha, tem um rendimento de 88% normalmente, porque ácido sulfúrico não é de um composto verde, vamos dizer assim, tá? Esse número é bom ainda, 88%. Já melhorou, porque benzeno é um composto verde, tá? Os químicos antes estariam com um rendimento muito menor. Então, a química verde melhora. Não falo para você que o rendimento vai ser 100%, mas vai melhorar, tá bom? Então, isso que seria essa eficiência atômica aí, é obter maior rendimento do produto desejado. Ok, gente? Deem uma lidinha aí, qualquer coisa vocês me perguntam. Vamos falar um pouco sobre solventes. O solvente é o meio em que a reação ocorrerá, tá? É outro ponto fundamental aí nos processos químicos. A mistura de reagentes dificilmente é feita de forma pura, tá? Esses são os gases. Então, geralmente, os reagentes, eles são formados por misturas. Não tem um reagente 100% puro. Convencionalmente, utilizam-se os solventes que, além de aumentarem o contato entre os reagentes, influenciam na velocidade da reação e no rendimento de uma reação química. Tipicamente, os processos foram desenvolvidos ao longo da história da química, com o uso de solventes orgânicos, que são muitas vezes inflamáveis, voláteis é porque evapora facilmente, tá? Prejudiciais ao ambiente e à saúde. Por exemplo, o clorofórmio, que é um solvente muito presente nas sínteses orgânicas, que causam, né, tem substâncias que são cancerígenas. Então, com o passar do tempo, falou, não vamos utilizar isso não, isso é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, a partir disso, em grande esforço para o desenvolvimento de rotas sintéticas alternativas, menos tóxicas, menos nocivas, e que consigamos, né, ter solventes que têm uma pureza maior, tá bom? Alguma dúvida? O que seriam reações catalíticas, Tereza? Lá na página 210. O que é um catalisador? O uso de catalisadores, gente, ele é muito importante nessa química verde. Por quê? É necessário para acelerar a velocidade de uma reação. Lógico, tem que ser um catalisador que não seja tóxico, né? Então, que não seja nocivo à saúde e tudo mais. Então, reações catalíticas são reações que demorariam muito tempo. Aí a gente coloca um composto ali que a gente chama de catalisador e ela vai ser um pouco mais rápida. Logo, se ela vai ser mais rápida, ela vai gastar menos energia, vai ser mais eficaz, tá bom? E vai ser muito mais rápida. Tá? Então, o catalisador é importante, isso é um dos princípios da química verde, utilizar essas reações catalíticas com o catalisador para acelerar o processo e beneficiar o produto. Tá bom, gente? Enzimas, o que são enzimas? Enzimas é um caso específico de catálise. Ok? Nós temos no nosso corpo humano aí algumas enzimas que aceleram o processo das reações. E enzimas são utilizadas no princípio, né, na química verde. Por quê? As enzimas são biológicas, elas não são tóxicas. Então, muitas das vezes utilizam-se enzimas para acelerar o processo de uma reação química. Tá, gente? Agora, nós vamos fazer alguns, não todos, exercícios, tá? Aqui eu já até coloquei a resposta para vocês, vocês deem um printzinho, copiam. Mas vamos analisar junto comigo? A química verde surgiu no fim da década de 90 e tem se estabelecido desde então.
guiando o desenvolvimento de novos processos, segundo princípios. Explique sucintamente o objetivo da química verde. A química verde é o quê? É reduzir a toxicidade, né? E preservar o meio ambiente. Aqui tá bonitinho. Tá ok? Qual a diferença entre a química verde e a química ambiental? Cite um exemplo. A química verde, ela estuda meios de gerar menos ou nenhum impacto ao meio ambiente, tá? Já a ambiental estuda fenômenos químicos que ocorrem nos ciclos biogeoquímicos, tá, gente? Exemplo. Então, a química ambiental vai estudar a parte da química que ocorre no ambiente. A química verde, não. A química verde é para reduzir a poluição ao meio ambiente. Tudo bem? Número 6. Vamos lá, né? Falou, professora, respira aí. Mas eu empolgo, né? Uma rota sintética ocorre com eficiência reacional de 92% e a outra com 60%. Baseando-se nesses dados, é possível afirmar qual reação é preferível pelos princípios da química verde. Ih, gente, eu acho que eu coloquei uma resposta errada aqui, hein? Tá falando não? Esses dados são insuficientes. Ó, isso aqui não é a resposta da 6 não, hein, gente? Exclui isso aqui, mas vamos responder junto comigo aí. Olha, uma rota sintética, qual que é preferencial de acordo com a química verde? A de 92%. Quanto maior a eficiência, né? Lógico, utilizando compostos que não sejam tóxicos, preferencialmente, de acordo com a química verde, aumentar o rendimento de uma reação química. Tá bom, galera? Vamos prosseguir mais um pouquinho. Eu tô achando que aquele... Não. Eu acho que tá certo aqui. Discuta a diferença entre a eficiência de uma reação e sua eficiência atômica. Observe a seguir 2 processos utilizados para obtenção do 1-feniletano. Em seguida, responda a atividade 8 a 11. Ó, não, isso aqui é para as próximas, é esse aqui que ele quer, só a diferença, né? Então, a eficiência de uma reação é determinada pela razão entre a quantidade real do produto formado e a quantidade teórica, tá? Ou seja, é o rendimento. Porém, a eficiência atômica analisa a porcentagem dos reagentes transformada no produto, evitando desperdício. Analisa a evitar, né, desperdício. Gente, eu coloquei só 8 aqui, tá? Pra gente responder, mas quem quiser pode ficar à vontade, fazer até 11, fazer até 25. 25 não, 23, tá bom? Então, qual das duas alternativas possui melhor eficiência atômica? A segunda. Por que a segunda? Porque não é necessário que a gente faça cálculo, tá? No segundo, só há um produto formado. Com isso, melhor o rendimento. Já no primeiro, tem mais de um produto formado. Então, a gente vai ter esse tipo de análise, tá? Quando tem um produto formado, com certeza indica que o rendimento foi praticamente 100%. O de cima não, eu tive o que eu quero, mais outros produtos secundários. Deu para entender por que é mais eficiente a segunda reação? Sim? Muito bem. Qualquer dúvida, peguem no celular, mandem mensagem. Dá um stop no vídeo e manda mensagem para ti para perguntar. Tudo bem? Vamos agora falar um pouco sobre o capítulo 27, tá? Muito interessante, porque estudamos as transformações químicas a partir dos minerais. Página 217. O que são minerais, Tereza? Se você pensar em como sua casa foi feita, vai notar que foram necessários muito materiais para que ela fosse construída, não vai? Ó, tijolos, concreto, viga de ferro, telhas, calhas, canos, vidros, lâmpadas, entre outras questões.
Os materiais utilizados na construção de nossas casas, na maioria das vezes, não são encontrados prontos na natureza. Por exemplo, para fazer as telhas é necessária a utilização de argila e calcário. Para a produção do concreto, necessita de areia, pedra e calcário. Os metais usados na fiação elétrica, nas vigas da casa ou nos eletrodomésticos não existem naturalmente nessa forma. Eles são obtidos a partir de outros materiais, como hematita, bauxita, calcopirita, tá? Entre outros. Então, todas essas substâncias foram citadas e originam os materiais para a construção de sua casa. Eles são chamados de rochas e minerais, tá? Vem, né, minério, vocês já escutaram falar disso. Estes precisam ser retirados do solo, processados industrialmente e transformados em materiais utilizáveis. Não somente para a construção de nossas casas, mas para equipamentos tecnológicos, aviões, carros, entre outros. Tudo bem? Assim, o mineral, né, que é uma rocha, pode ser definido como um sólido natural. Inorgânico, então não tem carbono, tá? Homogêneo da composição química definida, com estrutura cristalina. Os minerais são os constituintes das rochas, isso é, as rochas são agregados naturais de 2 ou mais minerais em proporções bem definidas e compõem a crosta terrestre do nosso planeta e dos demais planetas rochosos do universo. Um exemplo de rocha frequentemente encontrada em edifícios residenciais é o granito, formado geralmente por quartzo, feldspato e pequenas quantidades de outros minerais. Aí nós temos aqui o granito. Olha como ele é lindo, né? É uma junção de diversos minerais. Então, as 3 principais áreas da ciência que estudam as rochas. A mineralogia, né, que é uma área que vai estudar a composição química, tá? E também propriedades físicas dos minerais. A petrologia, que é a parte da geologia que estuda as rochas, tá? De caracterização desses minerais. E a química, os minerais são classificados geralmente como sólidos inorgânicos e também são estudados por químicos inorgânicos e de materiais. Gente, eu sou louca para levar os meus alunos, se Deus quiser, em breve, né, quando nós voltarmos a estudar juntos aí, né, eu vou conseguir levá-los. Gente, tem um museu lindo em BH. Quem tiver oportunidade, procurem na internet. Gente, é maravilhoso. Tem várias pedras, vários minerais lindos. É museu, eu acho que é dos metais. Museu dos Metais, eu acho que é um negócio assim, de BH. É maravilhoso. Do metal e mineral, eu acho que é isso mesmo. Eu vou olhar aqui só para garantir para vocês. Gente, quem quiser ir, é Museu do Metal de BH. Minas e Metal. Museu das Minas e dos Metais. Gente, que museu. Sonho. A gente vê muitos metais, muitos minerais, tá? Então, a química e as estruturas dos minerais. Os minerais, né, como tá falando, eles apresentam cor, a gente visualiza diversas cores, são pedrinhas mesmo, tá? São duros, conduzem corrente elétrica, tá? E calor também, apresentam brilho, magnetismo, entre outras aí, formando um conjunto de opções, tá? Aqui vou deixar para vocês darem uma lidinha. Aí você vai falar assim, Tereza, e as ligações deles? Nós já estudamos um pouco sobre ligações químicas, mas vamos relembrar e enxergar um pouco sobre as ligações desses minerais? Vamos lá! O que seria ligação iônica mesmo? Vamos lembrar? Essa ligação ocorre por meio da transferência de elétrons, lembra? Um elemento doa e o outro recebe elétrons.
Aquele gerando o que nós chamamos íons, né? Elementos carregados. Aí ocorre a atração eletrostática, porque nós temos um íon positivo, que nós chamamos de cátion, e um íon negativo. Aí vão atrair, ok? Lembra um pouquinho? Agora vamos lembrar um pouquinho sobre ligação covalente. É aquela que ocorre o compartilhamento de elétrons, lembra? A formação de sólidos covalentes propicia algumas características específicas, como alta insolubilidade em água, grande estabilidade e elevados pontos de fusão e ebulição. Aqui um exemplo de compostos carbônicos, compostos carbônicos, de ligações covalentes, nós temos o diamante, né? Um alótropo aí do carbono. Olha a estrutura do diamante. Lembra que eu falei na última aula que é a junção de carbonos? Aí você vai falar assim, mas o grafite também é. Mas a estrutura do grafite é totalmente diferente do diamante. E a ligação metálica, que ocorre a ligação entre os minerais. É o que? Formada por uma rede de átomos compactados, com elétrons de valência deslocalizados na estrutura sólida, isto é, os elétrons dos átomos, diferentemente do que ocorre nas ligações iônicas ou covalentes, nas quais eles são transferidos ou compartilhados. Então, não transfere nem compartilha. Não são localizados em nenhum átomo específico e podem percorrer toda a estrutura cristalina. Assim, os átomos que os elétrons deixam para trás tornam-se íons positivos. E a interação entre esses íons e os elétrons de valência dá origem à força da ligação, que mantém o cristal metálico unido. Então, né, uma junção de elétrons aí, tá? Esse tipo de ligação permite que esses tipos de minerais tenham as características específicas que nós já falamos, que é alta condutibilidade térmica e elétrica e são muito maleáveis, flexíveis e dúcteis. Nós temos um exemplo aqui, o cobre. O desenho, gente, eu não coloquei aqui não, mas dá pra gente ver direitinho na página 219, tá? Vamos falar um pouco sobre as forças de Van der Waals. Essas são as forças, gente, mais fracas que existem, tá? É o tipo de interação intermolecular. Quando a gente trabalha com ligações, nós estamos pensando dentro da molécula, ó, essas ligações aqui, ó. Agora nós vamos pensar com as moléculas separadas vão se interagir. Aí a gente chama de intermolecular, uma molécula com a outra molécula, tá? Esse tipo de interação aqui, ela tem natureza eletrostática fraca, de fraca intensidade, que ocorre entre átomos e moléculas que não fazem parte do retículo cristalino, seja ele iônico ou metálico. Também pode ser chamado de dipolo induzido ou forças de London, tá? É o nome disso aqui. Esse tipo de força, gente, ele existe para compostos covalentes, tá? Não para iônico ou metálico. Ela não fazem parte, somente para os covalentes. Por isso que as ligações covalentes são um pouquinho mais fracas. Então, nós temos aqui um exemplo ao grafeno, que é o grafite. Assim como o diamante é formado por átomos de carbono ligados covalentemente. Entretanto, esses átomos no grafeno formam uma estrutura plana. Olha como é que é diferente, gente, o grafeno para o diamante. Como se fosse uma folha. Essas folhas de grafeno podem interagir com outras por meio de ligação de Van der Waals. A sobreposição de muitas folhas de grafeno forma o grafite do lápis. E como esta é uma interação fraca, permite que, ao riscar uma folha, algumas camadas, se desprendam. Por isso que ele quebra facilmente. Vamos falar, então, um pouco sobre as estruturas cristalinas, os cristais aí. A configuração espacial de um mineral é predeterminada pelos átomos
que o constituem e pelas condições ambientais durante sua formação. É possível diferenciarmos alguns minerais pela sua estrutura cristalina, tá? Um cristal, como nós vimos, né? Não, aqui tem na página só. A gente vai ver também na página 220, aí nós vamos conseguir enxergar essas figuras. Um cristal consiste em uma matéria formada a partir de um arranjo ordenado de átomos, moléculas ou íons. Como existem unidades repetidas, torna-se possível identificar o material por meio de sua estrutura. Existem 7 sistemas de estrutura cristalinas, também denominadas por retículos cristalinos, tá? Como se fossem aqueles cristalzinhos perfeitos, os quais podem ter algumas variações, totalizando assim 14 tipos de rede cristalinas, conhecida como rede de Bravais. Logo, todos os minerais encontrados na natureza ou sintetizados em laboratório terão uma dessas estruturas cristalinas. Por mais que sejam microscópicas, em conjunto, isto é, ao somarmos muitas dessas estruturas, podemos deslumbrar as belezas dos minerais e utilizá-las no dia a dia. Tá bom, gente? Isso aqui é só uma leitura bem tranquila. Nós vamos fazer alguns exercícios. Eu selecionei, não vamos trabalhar com essa questão cristalina, detalhada, não. Aqui temos na página 221, vocês deem uma lidinha, por favor, as aplicações. Vamos fazer o exercício 12 e 13, tá? Ó, o diamante e o grafeno são formados pelo mesmo elemento químico e pelo mesmo tipo de ligação, a covalente. Qual a diferença entre os dois? A diferença é o quê? A estrutura espacial. Nós vimos aqui no desenho direitinho, né? Tudo bem? Vamos prosseguir para 13. Uma amostra de um mineral foi analisada em laboratório e foram obtidos os seguintes resultados: insolúvel em água, não foi riscado por nenhum outro material, altamente estável e não conduz corrente elétrica. E não pode ser composto iônico e nem metálico, né? Levante as hipóteses em questão. Qual seria a ligação química na estrutura desse mineral? Então, olha que eu falei, não é considerada nem metálica nem iônica, é uma ligação covalente, não é? Então, um palpite poderia ser o diamante. Olha, ele não solubiliza em água, não foi riscado, altamente estável, fica sempre naquela fórmula e não conduz corrente elétrica, que são compostos covalentes. Então, lembrando que os minerais, eles podem obter quaisquer tipos dessas ligações, tá, gente? Sejam ela covalente, iônica ou metálica, não importa. Vamos analisar essa aqui rapidinho. O minério exportado pelo Brasil, em maior quantidade, é extraído principalmente em Minas Gerais e Pará. Esse minério vem da mineração da hematita, tá? Para obtenção do trióxido de ferro 2, trióxido de ferro 3. E posterior produção de ferro, tá? Gente, olha, não se preocupem tanto com isso é mais para vocês irem conhecendo, tá bom? Agradeço vocês por terem assistido a videoaula, muito obrigada. Na próxima aula nós vamos voltar presencial, tá bom? Presencial não, desculpa. Vai ser uma aula online, em que eu vou estar junto com vocês. Nós vamos trabalhar o capítulo 8 e 29 para podermos finalizar nossa apostilinha direitinho. Porque o 30, lembrando que o 30 é o trabalho que pode ser entregue até dia 19. Gerou alguma dúvida, me mandem mensagem que eu vou esclarecer para vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, galerinha!